A paz do Senhor, povo de Deus, eu sou o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Seja você muito bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse quarto trimestre de 2025 estamos estudando sobre personagens bíblicos virtuosos e marcantes. Chegamos na lição de número 10 e vamos falar sobre um personagem realmente muito marcante. Ele é os extremos. Ele vai de vou contigo até morrer ou eu não te conheço. Ele é impetuoso, mas também fica oscilando. Quem é esse? Quem é esse? E aí? Existe esse personagem, o antes e o depois. Antes da descida do Espírito e depois da descida do Espírito. E você sabia que Jesus chega a dizer para este personagem que, quando ele se converteu, ou seja, está andando com Jesus, vivendo com Jesus, vendo os milagres de Jesus, e Jesus diz para ele, quando tu te converter, ou seja, estava com Jesus, mas não estava convertido. Eita, quem eu estou falando? Pedro. O Pedrão é esse, irmão. O Pedro é esse personagem que nós vamos falar hoje. Lição de número 10, que será aplicada no dia 7 de dezembro. Bem-vindo dezembro. Bora, tudo de bom esse mês de dezembro. O tema principal é Pedro. Deus transforma impulsos em missão. Ou seja, já que você gosta de ser impetuoso, então vou usar a sua ousadia para evangelizar, para pregar com ousadia. E Pedro fez? Fez. Tá bom? Então, logo após a nossa vinheta, vamos aprender um pouco mais sobre Pedro. Meus irmãos, não tem como a gente encerrar o assunto Pedro, né, em uma só aula. É impossível. Da Central Gospel, tá em algum lugar. Não vou nem me olhar para onde é que tá. Mas tá em algum lugar. Muito tempo atrás eu estudei com a revista da editora Central Gospel. E ela estava falando dos 12 personagens, né? E os 12 discípulos e mais Paulo, contando ali com 13 lições. Então foi sensacional. Tenho essa revista guardada, né? A hora que precisa a gente vai lá e consulta, tá? Mas como a editora Betel já está trazendo aqui o pastor Valdir, eu não quis pegar ela para vocês verem. Mas toda vez que eu vou estudar algum personagem, um dos 12 apóstolos e Paulo, eu dou uma olhadinha nela. Muito boa, por sinal, a revista. Eu tenho ela guardada e tem coisa que a gente não pode dispensar, irmão. É guardado mesmo. Tá bom? Então vamos lá? Nosso texto áureo se encontra em 2 Pedro, capítulo número 1, versículo 1. Antes da gente ler, um colega aí de canal, um irmão, falou, professor, a sua aula está parecendo que está sendo narrada. Não, eu não sei o que houve, gente. Não sei, não adianta eu explicar. É só assim, eu não sei. Gravei a aula, tudo certinho, fiz teste. Na hora de gravar a aula inteira, que é 1 hora e 10, o áudio ficou desincronizou, ficou descronizado, ou seja, eu falava e depois é que saía a minha voz, né? Eu gesticulava para depois sair a minha voz. Por quê? Não sei. Fiz tudo que eu faço do mesmo jeito. Então tá bom. Mas não interferiu na aula, o áudio pelo menos estava perfeito, só faltou sincronização aí com o bater da boca, o mexer da mão. Mas não atrapalhou não, tá bom? O que foi? Não sei. Vamos lá. Texto áudio. 2 Pedro, capítulo número 1, versículo de número 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Opa! Aqui a gente tem algumas informações, só nesse texto. Pega aí a sua caneta. Qual é a minha? Essa aqui, Preste atenção como dá para a gente conversar em um versículo. Simão Pedro, ou seja, já está usando o nome composto, tá ok? Uma observação. Olha que observação interessante, servo. Segunda, apóstolo.
Ou seja, não era somente Paulo que se apresentava como apóstolo, está aqui. Apóstolo de quem? Jesus Cristo. Eu estou falando com quem que ele fala? Aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça, escute só, pela justiça de nosso Deus, preste atenção, de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. O que Pedro está dizendo nesse verso? Que Jesus Cristo é Deus. Tá aí, gente? Com calma. Ao nosso, aqui, ó, preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Um reconhecimento. Mas ele se coloca como servo e não esquecendo que ele é apóstolo. Pois é, não pode desprezar o apostolado de Pedro, mesmo sendo impetuoso. Verdade aplicada? O Senhor Jesus continua chamando e transformando vidas para que sejam da família de Deus e suas testemunhas até os confins da terra. É isso aí, Jesus chama para que nós possamos testemunhar quão grandes coisas fez o Senhor. E lembre-se que essa passagem aqui lembra, pois assim, mas chamar, sim, Jesus chamou. Mas para a glória de quem? Para a glória de Deus. Jesus, irmãos, nunca buscou glória para si própria. Quando ele ressuscita Lázaro, que foi a lição passada, se você pegar o texto, ele diz: Pai, eu te peço, não por mim, mas por eles, para que eles creiam, porque eu sei que tu és capaz, né? Quando ele liberta um demoniado gadareno, ele diz: vai para a tua casa e conta quão grandes coisas fez Jesus por ti. Foi isso que Jesus falou? Não. Vai para a tua casa e conta quão grandes coisas fez o Senhor Deus por ti, tá? Então o intuito de Jesus na terra era glorificar a Deus. Os nossos objetivos: conhecer a origem de Pedro. Segundo objetivo, reconhecer o poder transformador do Evangelho. Terceiro objetivo, ressaltar que Pedro se permitiu ser transformado. E aqui é um ponto importantíssimo e bonito. Uma coisa é eu dizer que quero ser transformado, uma coisa é eu deixar que Jesus me transforme, porque às vezes a gente fala que quer, mas na hora de apertar, a gente diz: parou, eu não achei que era assim não. Então Pedro se deixou ser transformado. E eu gosto de falar, e eu quero, se você discordar de mim, tudo bem, a gente não vai brigar por causa disso. Pedro é conhecido como pescador, mas eu nunca vi Pedro pescando. Toda vez que Jesus entra na vida de Pedro, Pedro diz: não pesquei nada. Trabalhei a noite toda e não peguei nada. Todas as 3 vezes, se me falhar a memória, você me corrige aí. As 3 vezes que Jesus aparece na vida de Pedro, Pedro não está pegando nada. O pescador. Pedro, literalmente, eu acho, irmão, aqui é achismo, tá? Então você pode discordar, 100%. Eu acho que aquele termo que conversa de pescador foi Pedro que inventou. Porque, irmão, Pedro passa a noite todinha, não peguei nada. Aí depois Jesus vai lá e pede o barco. Pedro diz o quê? Que também não pegou nada. Aí na ressurreição, que Jesus aparece na praia, pergunta se também não pegou nada. Rapaz, se não fosse Jesus na vida de Pedro, Pedro tinha passado era fome. Digo eu. Você pode concordar ou discordar. Mas Pedro só aparece na vida como um pescador que não pegou foi nada. Se não fosse Jesus, até para buscar a moeda. Olha aí, tem outra memória. Quando vai pagar o tributo, Jesus manda ele pescar um peixe. Na boca do peixe ia ter uma moeda para pagar o tributo. Certo? Então até isso Jesus teve que mandar Pedro buscar o peixe, porque se fosse depender de Pedro, Pedro ia passar o ano todo tentando pegar um peixe e não ia pegar nada. O pescador, ou conversa de pescador tinha Pedro, viu? Mas é somente minha opinião, isso aí você pode discordar. Leitura do nosso texto de referência. 1 Pedro, uma observação para você. A gente está acostumado a achar que Pedro, né,
Todo mundo fala que Pedro era analfabeto, Pedro não sabia ler, Pedro não sabia escrever. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Aqui é importantíssimo. Agora, caiu a brincadeira do que Pedro era ruim de pesca para algo sério. Deixa eu explicar para vocês, aí tem que entender um pouquinho da cultura judaica, tá? Presta atenção. Isso aqui é valioso para a sua aula e para você que está aprendendo porque nunca aprendeu e você que é professor para ensinar. Na cultura judaica, existia classes de pessoas que eram determinadas como pessoas cultas ou pessoas que não tinham cultura. Pessoas que sabiam ler e pessoas que não sabiam ler. Por exemplo, na cultura judaica, toda criança era circuncidada ao 8º dia. Não importava se rico, o homem mais rico de Israel, como o mais pobre, ele tinha que ser circuncidado ao 8º dia. Se ele não pudesse pagar por um bezerro cevado, ele ia caçar 2 rolinhas, sabe a rolinha? Eu não sei como é que é na tua região, aquelas, eu não sei, na minha região chama rolinha. Eu não sei na sua. Então, fica difícil eu dizer. 2 passarinhos pequenininhos, nem que seja 2, para você oferecer em gratidão pelo seu filho. Ponto. Toda criança, ele era iniciada na cultura judaica, que é Batsibá, eu não sei a pronúncia correta, que é com 12 anos que o menino deixa de ser menino e se torna homem, se torna responsável pelos seus atos. Eu já expliquei isso aí em outra aula. Isso aí não importa se ele é pobre ou se ele é rico. Até os 12 ele tem que fazer para ele fazer a iniciação como fase adulta. Uma fase adulta. Aqui no Brasil não é aos 18 anos. Se você cometer uma criança, um pré-adolescente, como eles falam, cometer um crime com 17 anos e 11 meses e 29 dias, ele cometeu um crime, matou alguém, ele só vai ficar preso um dia. Preso não, retido. Um dia. Quando completa 18, ele é solto e não cometeu crime nenhum na vida dele. Eu sei que você sabe disso. Isso é legislação. Então tem coisa que você tem que conhecer um pouquinho básico da sua cultura, certo? E como precisa saber de Israel. Em Israel é com 12 anos que o menino responde por si, pelos seus próprios atos. A partir de 12, tem até uma cerimônia para isso. É que eu não sei pronunciar. Eu sei o nome, mas a minha pronúncia é muito ruim. Então eu não sei pronunciar. Então toda criança passa. A partir daí, essa criança vai ser direcionada a seguir o ofício do pai, o ofício da família, ou ir para uma escola rabínica para se tornar um rabino, para se tornar um sacerdote, para se tornar um escriba, para se tornar um doutor da lei, porque aí vai da sua classe social, tá? Pedro fez até os 12. Depois dos 12, não é que Pedro não sabia ler, não sabia escrever, é que Pedro não tinha cultura. Eu gosto de colocar assim, trazer o contexto para vocês. E é por isso que muitos gostam da minha aula, porque eu tento simplificar o máximo possível. Hoje no nosso Brasil, a gente tem o quê? Um ensino fundamental, que é até a antiga quarta série. Ensino fundamental, do pré até a 4ª série, ok? Aí depois, que antes era primário, ginásio e superior. Eu acho que era isso. Agora é ensino fundamental, do prézinho até do 1º ano até a 4ª. Se chama ensino fundamental. Depois você tem do ensino fundamental o ensino médio. Da 5ª série, a antiga 5ª série, que agora é 5º ano, até o 9º ano. Tá? Você tem o quê? O ensino fundamental. Depois do ensino fundamental, você tem o que nós chamamos 1º grau agora, né? Que é do 1º ano até o 3º colegial. Então, na esfera de estudo, você zerou. E aí você vai, dependendo das suas condições financeiras ou não, você ingressar em uma faculdade, o seu querer ou não. Muitos param aonde? Na 4ª série, só o fundamental. Outros começam o ensino médio, para na 5ª, na 6ª, na 7ª, na 8ª, mas nunca concluiu o ensino médio completo, sempre parou ali no médio. Pronto, para você entender. Em Israel também tinha esses ensinamentos. Não era que Pedro não sabia ler, não era que Pedro não sabia escrever. Para os doutores, Pedro era um analfabeto.
Para os escribas, Pedro é como você pegar alguém que fez uma faculdade, que fez uma pós-graduação, ele olha para alguém que sabe ler e escrever, que fez até a 7ª série, e ele vai esnobar. Entendeu? Era isso. Por quê? A gente está falando da carta que Pedro escreveu. Tá bom? Tá aqui, ó, 1 Pedro, 2 Pedro. Então, Pedro escreveu, né? E o povo se admirava. Como pode Pedro ser indouto, não ter letra? Não é que ele não tinha, é que ele não fez uma faculdade. Estou simplificando. Tá bom, gente? Não esquece. Não era Pedro que não sabia ler. É que para a cultura até hoje a gente tem isso. 1º grau, 2º grau, ensino fundamental. Mas não quer dizer que a pessoa não saiba ler e escrever. Formação dada? Vamos fazer a leitura da carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 15. E depois a gente vai para 1 Pedro, capítulo número 2. Dois lugares diferentes, capítulo 1 e capítulo 2. O capítulo 1 nos diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Já volto aqui. 1 Pedro capítulo 2. Deixando, pois, toda malícia e todo o engano e fingimento, e inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que, por ele, vedes crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Olha que escrita, olha que narração desse homem. Mas eu peguei um versículo só aqui para a gente conversar. Conversar não, só pontuar. Versículo de número 15 de 1 Pedro, capítulo de número 1. O 15. Está aqui, ó. Mas como é santo aquele que vos chamou, certo? Sede vós também santos em toda maneira de viver. Tem crente, irmão, que ainda tem crente que fala, não sou santo não, então você tem um problema. Porque Pedro está dizendo que aquele que não é santo não tem parte com Deus. Porque assim como Deus é santo, temos que ser santo. Mas qual é a nossa mente, a conotação que o mundo colocou? Santo não comete erro. Quem disse isso? Quem foi que falou isso para você? Não, gente. Ele está falando que a santidade é separado. Não é isso que significa na linguagem livre? Na linguagem livre não significa santo é aquele que é separado. Ou seja, eu posso errar, posso, mas eu não tenho prazer naquele erro. Eu não gosto daquele erro. Cometo porque a minha natureza faz. E Pedro sabe o que está falando. Então, você é santo, tem que buscar santidade e ser cada vez mais santo. Por quê? Porque Deus é santo. Ok? E no sugerido de hoje, 33, 467, 578. Introdução. Antes de dar a introdução, eu quero parabenizar a nossa igreja. A nossa igreja está passando por uma reestruturação da escola bíblica dominical. Será que eu consigo colocar a foto aí? Eu não sei se a Amanda mandou para mim, eu não lembro. Gente, quando eu cheguei no Inamar, onde eu congrego hoje há 10 anos já no Inamar, quando eu cheguei, a nossa escola dominical, a média, você sabe o que é média, né? A média era de 130 alunos. 130. Somente eu, dava aula para a mocidade com 45 alunos. 45, mais tantas 40 das irmãs, mais uns 40 dos irmãos. E assim, irmão, 120, fácil. E a nossa igreja passou por um momento, um vento soprou, como a gente fala, né? Que nós é assembleando, irmãos.
Eu já cheguei a dar aula na nossa igreja. Esse ano de 2025, para 4 pessoas. Sendo dois professores. Eu e mais 4 alunos, irmãos. Não teve aula, domingo que não tinha aula na escola, na sala dos adultos. Na sala da mocidade, que é separada, mocidade dos adultos. A sala dos adolescentes não tinha, irmãos. E o pastor trouxe uma nova, uma revitalização da escola dominical. Voltamos com café. As irmãs, os departamentos vai cantar agora, irmão. Cada domingo, um domingo canta a mocidade, um domingo canta os adolescentes, um domingo vai cantar as irmãs e um irmão vai ser escolhido, um irmão, para cantar, para tirar oferta. Não somente a aula toda, das 8h30, começa a oração, 9 horas entrega para o professor, ele tem até 10h10, tem igreja falando aí, escrito aqui, ó, dizendo, pastor Eli, que as aulas são 40 minutos e o povo ainda fica acelerando para acabar. No Inamar é 1h10, 1h15, viu? No Inamar, não tem esse negócio de meia horinha de aula não, lá o professor tem que ter tutano. Sabe o que é tutano? Pois é. É no mínimo 1 hora de aula no Inamar. Mínimo. Tem dia, domingo, que vai até 1h20 de aula. Aí quando acaba, canta o louvor, faz a apresentação. Irmãos, a gente estava esse final de semana com mais de 100 pessoas. Tem a foto aí, irmão. Eu botei no telão domingo. Eu botei a foto lá para todo mundo ver. Lotada a igreja. Então, parabéns para a nossa igreja, parabéns para o nosso pastor Rígido, pastor Eli, pastor André, que são os que não faltam. A gente até tirou onda do pastor Eli, que o pastor Eli foi trabalhar no domingo, né? E justamente no domingo que a irmã Ruth, que é a esposa do pastor Eli, foi para a igreja, né? A gente até brincou, mas enfim, estão lá, irmão, nossos pastores não faltam. É raro os nossos pastores não estar lá. Posso até pontuar assim, ó, eu nunca fui para a escola dominical na nossa igreja que não tivesse pelo menos um pastor dos nossos 3. Isso é importante, pastor, isso valoriza. Então, parabéns, eu tenho que deixar isso registrado, porque a nossa igreja está voltando a ter um nível de quantidade de pessoas na escola dominical. E eu sei que tem muita igreja aí, irmão, que chora, manda mensagem para mim muito triste. Professor, estou dando aula para 2 pessoas. Irmãos, é misericórdia de Deus, é muita oração, é chamar. Agora só tem um detalhe. Olhe para mim e leve para a vida, que isso aqui é importante. A gente está falando de escola dominical. Não estou contando da minha vida, estou falando da escola dominical. Presta atenção, aprenda a separar. Se o teu pastor não se envolver, a igreja não se envolve. Pastor, você está se envolvendo? Você pode dizer, venha que você vai me encontrar aqui. Venha que eu vou estar junto. Creia, peça estratégia para Deus, como deu estratégia para o nosso pastor Richard. Tá bom? Fica registrado aí. Introdução. Nesta lição, veremos como Pedro foi transformado por Jesus ao longo de seu discipulado. Como narrado nos evangelhos, Jesus chamou Pedro para que o seguisse, apesar de sua impulsividade e dos momentos de fraqueza, ou seja, oscilação. Pedro experimentou uma mudança radical em sua vida por meio do relacionamento com Cristo, inclusive fazendo parte do ciclo mais íntimo de seus discípulos. Isso é verdade. A gente canta, né? Até não é verdade, mas é uma música infantil. Fugiu o nome. A música infantil. Não é verdade, viu, gente? Ensina para as crianças que essa música não é verdadeira, não. Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar. Não. Não só estava Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia, não. Tava os outros também, tá? Isso é canção, isso é música. Isso aí não é verdade, não. Professor, nós está ensinando para a criança errado. Tava. Que não só estava Pedro, Tiago e João no barquinho, não. Tava os outros discípulos também, viu? Não tava, não. Mas é para outra hora. Então, Jesus tinha intimidade de querer andar com Pedro, né? E mais 2, Pedro, Tiago e João. Literalmente da musiquinha, né? Você tinha os 3.
Aonde Jesus está com os três? Na ressurreição da filha de Jairo, estava Jesus, Pedro, Tiago e João. No Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João. No Getsêmani, quando Jesus estava prestes para ser entregar a sua vida, melhor dizendo, estava lá Pedro, Tiago e João. Que eu me lembre esses três. Se você lembra de mais um, você anota e fala na escola dominical, como a importância que Jesus chama Pedro para estar junto com ele. Tá bom? Vamos lá. A origem, ponto 1. Pedro foi um dos discípulos mais próximos de Jesus, juntamente com Tiago e João. Como um diamante bruto nas mãos do Senhor, ele personifica a transformação de Deus na vida daquele que crê e se submete ao seu agir. Pedro, portanto, experimentou a transformação de vida que se espera dos discípulos de Cristo. Tá, isso aqui é a pura verdade. Irmãos, eu vejo Jesus com paciência com Pedro. Às vezes, gente, a gente não tem... Cadê que eu quero aqui? Ó. Portanto, experimentou a transformação de vida que se espera dos seus discípulos. Jesus teve paciência com Pedro e Jesus cuidou de Pedro, discipulou Pedro, né? E um dos fatos marcantes da história de Pedro é quando eu falei, né? Quando tu se converteres, o diabo, irmão, pediu para Jesus, dá ele para mim. Deixa eu pegar Pedrão aí, vai. Ele não é o cara? Deixa eu pegar Pedrão aí. Irmãos, o texto é bem claro. Satanás queria cirandar com Pedro. Mas, irmão, ia arrebentar Pedro no misericórdia. Porque eu sei que Satanás ia arrebentar Pedro se Jesus tivesse deixado. Lembra os dois cidadãos que foi expulsar o demônio, dizendo, expulsamos você no nome do Jesus que Paulo prega. Menino, o demônio disse o quê? Jesus nós sabe quem é. Paulo está perturbando nós. E vocês? Nós não sabemos quem é. Pois é, mas saíram o quê? Nu. Pronto. Pedro ia ser daquele jeito, ia se arrebentar todinho. Se Jesus não preserva Pedro, irmãos. Pedro era uma pedra preciosa, um diamante bruto. E Jesus sabia que Pedro ia se converter, mas ali Pedro ainda não estava convertido. Guarda isso aí. 1.1. Local do nascimento, nome e família. Numa pancada só aqui, né? Podia ser 3 pontos separados, mas ele juntou tudo. Então, segura aí. Pedro, também conhecido como Simão Pedro ou Cefas, era galileu, nascido em Betsaida, uma vila de pescadores às margens do Mar da Galileia. Era filho de Jonas, irmão de André, e trabalhava como pescador juntamente com o seu pai e irmão. Foi levado a Jesus por André. E mais tarde Jesus chamou Cefas, do aramaico kepa, que significa pedra. Pronto, certo? Então, lembra que eu não vou lembrar qual é o versículo correto, mas é um dado bem interessante. Jesus chama Pedro, filho de Bar-Jonas, né? Timeu, tem conotação de filho de, tá? Então, a gente sabe quem é o pai, aonde ele nasceu, sabemos que Pedro foi casado, se Pedro era viúvo, nós não sabemos, não temos informações concretas, mas sabemos que Pedro tinha uma sogra, tanto que servia. Não sabemos quem é a mulher de Pedro. Na verdade, gente, tem uma curiosidade aí para vocês, mais uma curiosidade. A gente não sabe, deixa eu vir puxar na memória agora, peraí, eu ia falar uma coisa, eu vou tentar puxar na memória para eu não falar errado, mas se eu falar errado, você me corrige. Mas é isso mesmo, não estou falando errado não. A gente não sabe o nome de nenhuma esposa dos discípulos, dos apóstolos, nenhuma. De Chose, tá aí, põe quem é a esposa de Pedro, alguém diz que é fulano, não, Bíblia. Não tem, a gente não sabe quem é a mulher de Pedro, o nome dela. A gente não sabe.
tá? Mas a gente sabe que Pedro, se não foi, se a esposa dele não estava com ele no ministério quando Jesus o chamou, sabemos que ele ficou cuidando da sogra, porque é bem claro, e Jesus foi à casa da sogra de Pedro e curou a sua sogra. Isso é fato. Se a esposa dele, se Pedro era viúvo ou não, é outra história, mas que Pedro tinha sogra, tinha, que tinha mulher, tinha, ok? Tá? Então, a gente não sabe o nome dessa mulher e o nome de nenhuma das esposas dos 12 apóstolos. Se contar com Paulo, 13, a gente não sabe. Professor, por que a Bíblia não colocou? Não sei. Sei não. Faço a mínima ideia. Porque a gente encontra homens que falaram o nome na história das suas mulheres. Sara, Abraão, Rebeca, Jacó, Leia, Abraão, Isaac e Jacó. Sara, Raquel e Rebeca. E Leia, né, que teve duas ali. Enfim, a gente sabe. Mas tem mulher que não sabe. Por exemplo, a gente sabe a mulher de Manoá. Quem é a mulher de Manoá? Quem é Manoá? Quem é o filho de Manoá? A gente sabe que é Manoá, mas qual é o nome da mulher dele? Nós não sabemos. Mas a gente sabe quem é ele, filho de, ele é pai de quem? Sansão. E por aí vai. Como o nome da mulher de Jó? Nós não sabemos, mas sabe de Jó. Entendeu? Então, assim, não tem coisa, irmão. Para mim, Tony, não soma, não interfere. Mas a gente precisa pontuar. Nós não sabemos o nome dessas mulheres, mas elas estavam no ministério. Pronto. Certo? Vida que segue. 1.2. Os convertidos fortalecem os irmãos. Escute só isso agora. Escute isso aqui. Se você ouvisse isso do seu pastor, se tu ia querer ser pastor, ovelha dele. Jesus disse a Pedro: e tu, quando te converteres, converterás os teus irmãos. Que é isso, Jesus? Já faz quase 3 anos que nós estamos dando junto, porque aqui é Lucas 22. E tu tá com essa história que eu não tô convertido, rapaz? Que negócio é esse, rapaz? Eu sou crente. Hein, pastor Eli? Bate no peito. Eu sou crente. Aí Jesus tá vendo, você não é crente não. Mas tem uma coisa boa. No dia que tu converter, tu vai converter um monte de gente. Eita, por muito, irmão. O pastor já tem apanhado, fazia tempo, hein? A conversão a Cristo deve provocar mudança na vida do convertido. Pedro andava com Jesus, viu maravilhas e milagres, mas ainda faltava alguma coisa. Ao longo da caminhada com o mestre, porém, a mudança foi ocorrendo paulatinamente, ou seja, devagar, né? Paulatinamente, e Pedro se transformou em um discípulo impetuoso, a um discípulo cheio de unção e poder. Foi o que eu falei. Existe o Pedro antes do batismo e depois do batismo. Pedro, sendo batizado com o Espírito Santo, criou ousadia de o quê? Pregar. Nega Jesus para 3, ou vamos colocar assim, né? A Bíblia não fala quantidade, mas fala que negou em 3 ocasiões. Não sabemos se foi para um ou se foi para um grupo de pessoas. Escutamos a voz de um, mas não sabemos se era um ou mais. Por que eu falo isso? Porque quando Jesus nasce e os reis magos aonde está Jesus, a Igreja Católica pegou essa história de os reis magos e disse que era 3, ainda deu o nome para os 3. A Bíblia não dá nome para nenhum dos 3, e na verdade a Bíblia nem diz que é 3, tá bom? Por isso que a gente tem que pontuar, que eu não sei para quantas pessoas Pedro negou Jesus, mas sei que Pedro negou Jesus por 3 ocasiões, tá? Agora, professor, por que a Igreja Católica fala que é 3 reis magos, já que o senhor tocou no assunto? Por causa dos presentes que foram apresentados. Aí sim, foi 3 presentes: mirra, ouro e incenso. Cada um representando o ministério de Jesus. Ouro, que ele era rei. Mirra, que era profeta.
Isso. Mirra era profeta e ouro, mirra e incenso. Incenso que era sacerdote, né? Então era sacerdote, profeta e rei. Cada um era representado por os presentes. Então ele pegou, a Igreja Católica disse que era 3. Não é não, tá? Então Pedro nega Jesus por 3 ocasiões. Não sabemos para quantas pessoas, mas a negação foi verdadeira. E Jesus disse: tu não é crente, tu tá tomando ceia, tu foi batizado nas águas por João Batista, tu tá andando comigo, tu viu o milagre, tu viu o prodígio, mas tu ainda não é crente. Que é esse, gente? Rapaz, eu acho que eu não voltava nunca mais na igreja. Eu desviava de vez, porque desviado já tá, né? Porque se não é crente, é desviado. É forte ou não é, gente? Pois é, mas o Pedro ficou firme. Com raiva, mas ficou. É forte. 1.3. Pedro negou Jesus, mas se arrependeu. Pois é, tá vendo? Quem sabe, não, vou falar isso não, porque tem um pessoal na internet que distorce a nossa palavra. Se fosse na nossa igreja, eu falaria, mas aqui não posso falar não. Fala, professor, gente, é que o povo distorce o que a gente disse. Toma muito cuidado, o povo distorce. Não vou dizer não. Pedro disse que ainda que fosse necessário morrer com Jesus, mas o negaria. Como é isso, professor? Pedro mentiu? Era porque ele não era convertido? Não, irmãos. Às vezes você diz assim, olha, eu vou. Aí acontece alguma coisa que está fora do seu controle. Eu vou e aí você acaba não indo. Mas você fala, mas era a vontade de Pedro. Então, mas você não pode esquecer, na verdade, você não pode esquecer que foi Jesus que disse. Pedro foi até a morte por Jesus, gente? Lógico que foi. Pedro morreu, gente, pelo Evangelho. Lembra que eu falei para vocês? Uma coisa eu posso dizer assim, olha, segundo os historiadores, segundo os livros históricos, narra que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo porque disse que não era digno de ser crucificado como Jesus. Não é bíblico, é extra-bíblica. E mesmo que isso não tenha acontecido, mas Pedro morreu crente, não negou Jesus, foi fiel. Pedro foi preso, Pedro apanhou porque disse que conhecia Jesus. Quando foi no Templo Formosa, lembra? Tomou um couro, foi para a cadeia e disseram, a gente vai soltar tu, mas tu não fala mais de Jesus não. Ele disse, pode deixar eu aqui mesmo. Porque diz o texto, na hora que soltaram Pedro falou o quê? Falou de Jesus. Pedro foi preso, de novo lá, quando ele solta aquele milagre lindo que o anjo tira Pedro da cadeia, foi por causa de quê? Porque Pedro era fiel. Então veja, às vezes você quer, mas as circunstâncias podem acontecer. E aqui tem um agravante. Qual? Jesus disse. E se Jesus disse que Pedro ia negar, irmão? Não tinha Pedro na terra que pudesse dizer que Pedro não ia negar. Estava dito. Como diz na minha terra, estava dizido. Já é, irmão. Jesus disse que assim o fez. O mestre, porém, disse que antes que o galo cantasse, Pedro o negaria 3 vezes, o que de fato ocorreu. Mais tarde, Pedro teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus ressuscitado e ser restaurado. Mas, ponto, acabou, né? Jesus lhe perguntou 3 vezes, Simão, amas-me? É isso mesmo. E tudo leva a crer que, para cada uma das 3 vezes negativas de Pedro, ele teve 3 oportunidades de afirmar o seu amor pelo Senhor. E eu gosto disso aqui também. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. Quantas vezes Jesus pergunta para Pedro se tu me ama? 3 vezes. E o que é bonito em Jesus com esse ato de Pedro? Na última pergunta, Jesus diz bem assim, tu me ama mais do que esses? Eita, botou no estreito, hein? Porque como é que você vai medir o meu amor? Eu não posso medir o seu amor por Jesus. Olha que grandiosidade do negócio. Eu não posso medir o amor do pastor Eli por Jesus. Você não pode medir o meu amor por Jesus. Mas Jesus fez Pedro dizer, eu quero saber se você me ama mais do que esses que está em tudo. Me ama ou não me ama mais do que eles? E qual foi a resposta de Pedro? Estava se convertendo, irmão.
Qual foi a resposta de Pedro, gente? Senhor, tu sabes. Eu não sei de mais nada. Eu não sei. Tu sabes. Pronto, irmão. Restaurado. Eu tô pulando uma parte aqui que eu gosto. Tô pulando uma parte bonita. Quando Jesus ressuscita e as mulheres vão ver Jesus, ele manda um recadinho para Pedro. Ele põe no grupo do WhatsApp bem assim, ó. Reunião lá em Caná da Galileia, viu? Tô esperando todo mundo para reunião de ministério no grupo. Menino. E Jesus não sai do grupo e manda no privado? Pedro, e eu quero falar com você pessoalmente, viu? Eita, irmão. Lógico, eu estou parafraseando com você. Qual foi o texto? Ele diz assim, olha, fala para os meus irmãos me encontrar na Galileia. E tem um recado pessoal para Pedro, que eu quero encontrar ele lá também. O que Jesus falou? Não adianta fugir não, Pedro. Eu te conheço pelo nome. Eu te quero é lá. Isso é lindo, irmão. Jesus sabia, se o recado não fosse dado no nome de Pedro, Pedro não ia. Digo eu acredito isso. Que Jesus disse claramente, fala para Pedro, para todos, mas para Pedro, que eu quero ele lá. Se Jesus não chama, Pedro não ia. Digo eu, você aceita se você quiser. Eu acredito nisso, pastor Eli. Se Jesus não tivesse chamado Pedro pelo nome, o Pedro não ia. Mas quando chamou, Pedro deve ter bambeado as pernas e disse, ele me chamou. Ele sabe que eu neguei. E na negação, tu não lembra o que aconteceu? Eu não lembro qual dos evangelhos, que são 4, eu não lembro qual dos 4, que diz que quando o galo canta que Pedro nega pela última vez, diz que Jesus olhou para Pedro. Que é esse, gente? Eita glória! E mesmo assim, Jesus disse, eu quero falar com ele. Eu quero conversar com ele pessoalmente. Por exemplo, estava todo mundo na beira da praia quando Jesus apareceu lá, quando Pedro foi pescar e não pescou foi nada. E a grandiosidade da grandiosa pesca, né? Quando João fala ele sai nadando e chega primeiro que todo mundo. Jesus pode ter falado com todo mundo, mas com quem foi que Jesus conversou? Que é esse, gente? Já se inscreveu? Você já é inscrito? Verifica se você é inscrito. Se é, ativa esse sininho aí, vai. Te custa nada para a gente chegar um pouquinho mais longe. Comenta e compartilha. Ponto 2. De Simão a Pedro. Para lapidar uma pedra preciosa é necessário que ela passe por um processo de polimento. Pedro era um homem simples. No início não compreendeu o que seria do reino de Deus, mas Jesus investiu naquele a quem chamou para ser pescador de homens. E lembre, aqui sim, Jesus chama ele pescador de homens, depois puxa a orelha dele, viu? Aqui eu digo que Jesus puxou a orelha, pastor. Ele puxou. Por quê? Quando ele chama na praia a primeira vez, diz, agora tu vai ser pescador de homens. Certo? Acho que Pedro entendeu errado. Por isso que Jesus teve que rever ou reafirmar ou dizer com mais claridade para que foi que ele foi chamado. Porque pescador de homens, você pesca aonde? Na terra ou na água? É óbvio a resposta, você pesca na água. Então Pedro assimilou, eu vou continuar pescando porque eu continuo sendo pescador. Quando Jesus encontra Pedro pescando e aí vai conversar, Jesus não disse, eu vou te fazer pescador de homens. A conversa foi outra. Porque Jesus não chamou Pedro para voltar para o mar. Jesus não chamou Pedro para continuar pescando. Jesus chamou Pedro para apacentar, mas Pedro não entendeu. Por isso que Jesus agora fala na língua clara para Pedro. Pedro, tu me amas? Amo o Senhor. Apacenta as minhas
ovelhas. Ovelhas. Ovelhas, você cuida dela na água ou na terra? Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Na terceira vez que Jesus pergunta, Pedro, tu me amas mais do que esse? Pedro entristeceu-se muito por perguntar pela terceira vez. E Jesus disse a mesma coisa. Apacenta as minhas ovelhas. Ovelha não se apacenta no mar, Pedro. A ovelha se apacenta no pasto. Eu não te chamei para o mar, eu te tirei do mar. É pasto. Vai. 2.1 Sendo aperfeiçoado, Pedro passou por algumas fases na vida. Aos olhos humanos, talvez não fosse possível mudar o seu jeito impetuoso de ser, como quando cortou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Pois é, Pedro estava convertido, mas continuava com a faca na bainha, com a faca na cintura. E pelo jeito era uma 12 polegadas, hein? Eita Jesus! Muitos discípulos de Jesus o abandonaram, mas Pedro, que estava sendo aperfeiçoado, disse-lhe, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Aqui ele mistura tudo e a gente tem que separar, né? Ele mistura uma conversa com a outra. Pedro corta a orelha de Malco na hora que Jesus vai ser crucificado. Essa fase de Pedro aqui, para onde iremos nós, é João 6, no discurso mais duro de Jesus. Aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E desde então todos foram embora, ficando apenas os 12. Jesus olha para os 12 e pergunta, e vocês não vão embora? Pedro toma a palavra do meio dos 12 e diz, para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Um tempo é um tempo, outro tempo é outro tempo. Quando Pedro disse, para onde iremos nós? Foi João capítulo 6. Quando Pedro nega, aí já é bem lá atrás, isso já é João 18. Quando ele corta, nega não, quando ele corta a orelha. Então há uma discrepância aí. Ele misturou tudo, mas como professor a gente tem que separar. Tá? Ele não disse depois de cortar a orelha, porque parece assim, que depois que ele cortou a orelha de Malco, ele disse para Jesus, para onde iremos nós, Jesus? Só tu tem palavra de vida eterna. Não é assim não, gente. A narrativa aqui está desproporcional, tá bom? Então, vai dar aula, preste atenção. Ele corta a orelha de Malco no capítulo 18, e essa frase linda, maravilhosa, acontece no capítulo 6. Ok? Perfeito? Ele disse, mas não depois de cortar a orelha de Malco. A história de Malco é uma, o para onde iremos nós é outra história. 2.2 A revelação vinda do Pai. Outra história que Pedro toma à frente aí. Essa também é bonita, hein? Quando Jesus perguntou aos seus discípulos, em Mateus capítulo 16, do 13 ao 16, quem as pessoas dizem ser o Filho do Homem? Muitos responderam que diziam ser João Batista, Elias, Jeremias e um dos profetas. Daí, Jesus perguntou, e a opinião dos discípulos sobre quem ele era? O que estão dizendo que eu sou? Estão dizendo que tu és o João Batista que ressuscitou. Já tinha morrido, né? Perdeu a cabeça. Elias. Outro dizendo que tu és Jeremias. Rapaz, isso aqui dá uma pregação da hora, hein? Eu nunca pensei nisso, não. Uma pregação sobre quem foi João Batista, quem foi Elias e quem foi Jeremias, para que eles pensassem que Jesus era um deles. Que atitude tinha João Batista na ordem cronológica? Quem vem primeiro? Jeremias? Não, quem vem primeiro é Elias. Porque Elias é um livro de reis. Jeremias é depois. Não é isso? Isso. Então, na ordem cronológica, primeiro Elias. O que fez Elias para que eles dissessem que Jesus parecia Elias? Ou melhor, o que fez Jesus para que eles achassem que Jesus fosse Elias? Olha eu dando esboço para você dar uma pregação, recebe aí. O que fez Jesus para que eles achassem que Jesus era Elias? Aí eu tenho que estudar quem era Elias, o que fez Elias para que as pessoas olhassem para Jesus e dissessem, isso aí é Elias.
Aí eu vou lá para Jeremias, que é depois de Isaías, Jeremias, eu entender quem foi Jeremias, para que eles olhassem para Jesus dizendo, olha, isso aí é Jeremias, hein? Aí eu vou ter que estudar quem foi João Batista, o que fez João Batista, para que eles olhassem para Jesus e falassem, ó, isso é igual ao João Batista, hein? Rapaz, isso aqui dá uma pregação boa, hein? Ô Jesus, revelação do céu. Meu Deus. Tá aqui. O que fez Jesus para aparecer com Elias, Jeremias e João Batista? Aí eu te pergunto. Aí Jesus vira a pergunta. Beleza, eles estão dizendo isso, mas e vocês? E vocês que se dizem meus discípulos? O que vocês dizem que eu sou? Pedro acaba com a brincadeira. Pedro disse, eu sei que tu és. Quem eu sou, Pedro? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus olha para o Pedro e diz, Pedro, tu tá quase crente, Pedro, quase, mas ainda tá vacilando. Por quê? Porque quem te revelou não foi a carne. Quem te revelou foi o Espírito. Mas sabe o que é impressionante nisso aqui? Abre aí. João não, Mateus. Abre aí Mateus. Olha que assustador. Por isso que tem gente que fala bem assim, olha, o crente não pode ser tomado, ser usado por Satanás, porque crente é crente. Então, a gente tem um problema terrível aqui. Tem um terrível. Cadê? Versículo de número 13. Aqui tem um negócio pesadinho. Versículo 13. E chegando Jesus perto dos seus discípulos, disseram que é Filipe e tal. Interrogou os seus discípulos, quem é que os filhos diz que é um filho do homem? João Batista e tal, quem é vós? Né? Diz que eu sou. E Simão Pedro respondeu e disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondeu e disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, pedrinha, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre Pedro não, sobre quem ele era, o Cristo, Jesus. Certo? E as portas do inferno não prevalecerão. E eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo que ligares na terra será ligado, e que será desligado no céu será desligado. E então mandou que os seus discípulos e ninguém dissesse quem ele era, né? Aqui, versículo número 23. Olha que pesado, versículo 23. 22 para ganhar contexto. 22, versículo 22 de Mateus 16. E Pedro, tomando-se à parte, começou a repreendê-lo. Pedro começou a repreender Jesus, porque Jesus disse, estou subindo para Jerusalém, você entregue para os homens e você morto. Pedro disse para Jesus, Jesus, vem aqui. Jesus, vai não, filho. Jesus, eu tô aqui. Vai não, Jesus. Para. Tem compaixão de ti, Jesus. Não fala isso. As pessoas vão achar que tu é fraco. Não vai não. Você não vai morrer. Foi, irmão. Ele repreendeu Jesus. Pedro, versículo de número 22. Dizendo, Senhor, tem compaixão de ti mesmo. De modo nenhum te acontecerá isso. O Espírito usa Pedro para revelar quem é Cristo. E na mesma hora, Pedro deixa Satanás usar ele. Versículo 23. Escrito está. Ele, porém, voltou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Que
me serve de escândalo porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens? Pedro foi usado por Satanás, irmão, depois de ter revelado quem era Jesus. Depois de ter revelado quem era Jesus, Satanás tomou a boca de Pedro. Gente, Pedrão, é esse aí. 2.3. Tá forte, não tá? É desse jeito. O Evangelho da Graça é o ponto 2.3. Jesus voltou ao Pai e Pedro, agora apóstolo, pregou uma mensagem genuinamente evangelística no dia de Pentecoste, relatando a história de Jesus. Pedro estava cheio da graça de Deus e sua mensagem foi tão poderosa e impactante que quase 3.000 almas se converteram a Cristo naquela ocasião. Irmão, nada na Bíblia é por acaso. Pedro nega Jesus quantas vezes? Bora, gente. Pedro nega Jesus quantas vezes? Jesus pergunta para Pedro quantas vezes Pedro ama ele. Aí o primeiro sermão de Pedro, quantas pessoas são convertidas? E nós acreditamos que o nosso Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, Deus Trino. Sei. Só sei que foi assim. Ponto de número 3. Já se inscreveu, curtiu, comentou, compartilhou? Faça isso 3 vezes. Curta, comente e compartilhe. Pedro nega Jesus 3 vezes. Jesus diz para Pedro, tu me ama 3 vezes. Pedro prega e 3.000 pessoas aceitam Jesus. Então faça isso também aí agora. Ponto de número 3. Pedro abandonou tudo para atender ao convite do mestre e se tornar pescador de homens. Lembra que eu falei para você? Apesar de sua natureza impetuosa e de seus momentos de fraqueza, ele foi moldado pelos ensinamentos e pelos exemplos de Cristo. Assim, após a sua ressurreição, Jesus restaurou Pedro e confiou a ele a missão de apacentar as ovelhas do Senhor. 2 passagens. Uma era pescador de homens, outra era apacentar. Ele não entendeu que ele ia pescar homem, não no mar, voltou para o mar. Então Jesus foi bem claro e disse, não, filho, o negócio é ovelha. Peixe, a gente joga rede. Ovelha nós temos que buscar no pasto. Eita gloriosa. 3.1. Pedro anda sobre as águas. Aqui eu acho que ele deveria ter botado cronologicamente. Aí opinião, não é crítica, não é que está errado, tá bom, gente? Porque às vezes, professor, criticando, botando defeito. Não, aqui é somente ponto de vista que eu acho que ele deveria colocar as coisas cronologicamente, que aí ficaria mais fácil. Mas às vezes eu entendo também que às vezes você não consegue dar coesão a um parágrafo com o outro. Como eu falei, do momento que ele corta a orelha de Malco e depois vem a declaração para onde iremos nós. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Uma coisa é João 6, a outra coisa é João 18. É muito discrepante, tá? Aconteceu as duas? Aconteceu. Não nessa ordem. Primeiro, para onde iremos nós? Depois, corta-se a orelha. Mesma coisa aqui. Agora ele chama Pedro para apacentar. Aliás, ele dizendo Pedro para que se apacentar a ovelha, e depois vai contar que Pedro andou sobre o mar. Tá bom? Mas aqui é cronologicamente, mas é para dar coesão aos capítulos, um encaixando no outro. Pedro andar sobre as águas. Certa vez, os discípulos estavam em um barco quando um vento contrário começou a açoitar a embarcação. Jesus, no entanto, estava indo ao encontro deles, andando sobre as águas. Era noite e, ao ver aquilo, eles ficaram apavorados, pensando ser um fantasma. E logo que Jesus se identificou, Pedro quis ir ao seu encontro
por sobre as águas, né? E ele diz bem claro, e a Rosete fica rindo com isso. Pedro fala, ei, tu é Jesus mesmo? Manda para eu ir que eu vou. Moço do céu, se eu não sabia que era Jesus, como é que eu ia pedir para ir aí? É Pedro. Como que eu vou pedir para ir para um lugar se eu não sei que ele é? Aí o Pedro pisando na água e... Rapaz, para poucos, hein? E nisso aí eu não critico o Pedro não, viu? Afundou. Eu prefiro afundar indo em direção a Jesus do que ficar com medo no barco. Eu, Tony Pinho, prefiro afundar indo em direção a Jesus do que ficar no barco com medo. Porque se o barco afundar, acabou. Se eu estou indo em direção a Jesus, ele me sustenta. Eita glória! 3.2 Pedro sai da prisão milagrosamente. Lembra que eu falei? Que Pedro também estava preso, né? Por não negar Jesus, por continuar falando de Jesus, por isso que ele foi preso, e milagrosamente, porque ele foi preso pelo Evangelho. Escute só. O rei Herodes Agripa I era perseguidor dos seguidores de Cristo. Ficou parecendo redundante, né? Seguidor dos seguidores, perseguidor dos seguidores. E mandou que Pedro fosse preso. A igreja logo passou a orar incessante pela vida do apóstolo. Por isso, na noite anterior, a ele ser entregue ao povo, preso em 2 correntes, um anjo o tocou e disse para que ele se levantasse depressa. Naquele momento, as correntes caíram, ele colocou as suas sandálias e a capa e o anjo conduziu para fora da prisão. Pedro foi liberto milagrosamente. Um soldado acorrentado à sua direita, outro à sua esquerda. Na porta da cadeia, 2 soldados, no portão mais soldados, ou seja, tinha no mínimo 6 pessoas cuidando de Pedro, 6, e nenhuma viu Pedro saindo. E o impressionante é os que estavam amarrados com ele, né? Enfim, tudo o percurso foi milagroso, desde a corrente que cai dentro da cadeia, a saída dentro da cadeia e a saída dentro da prisão. Ou melhor, muda, né? Fica melhor assim. As correntes caídas dentro da cela, a saída da cela, a porta da cela e a porta da cadeia. E ninguém pôde fazer nada, porque o anjo que estava levando foi Pedro. Pensa comigo. Se um anjo, em um dia só, matou 185 mil, imagina o que esse anjo não ia fazer se alguém viesse tocar em Pedro. Menino, é forte, Brasil. Certo? Bora pro ponto de número 3. Bora. Ponto 3.3. Pedro revestido com o poder do Espírito. Houve grande temor em toda a igreja e muitos sinais e prodígios eram feitos entre os apóstolos pelas mãos dos discípulos. Veja que é no plural, não era somente Pedro, mas o assunto aqui é Pedro, tá bom? Como disse Jesus, quem cresce faria obras maiores do que a que ele fazia. Certo? Fazia... Isso. Tal era a reputação. Escuta isso aqui. Infelizmente tem gente que usa por mal, usa de maneira errônea. Foi um caso específico para Pedro. E tem. Gente, como é complicado, meu pai. Mas tem. Eu não posso negar. Como professor de escola dominical, eu tenho que dizer o que eu vou dizer. Olha a verdade verdadeira aqui. Isso aqui é verdade. Está escrito no livro de Atos. Veja só. Aqui, ó. Tal era a reputação de Pedro entre o povo que ele possuía poderes excepcionais para curar, que Lucas registra a postura de colocar os enfermos nas ruas, por onde Pedro passaria, na esperança de que a sua sombra
os cobrisse. Vamos ver isso na Bíblia? Atos, capítulo de número 5, versículo de número 15. Vamos ver isso aqui. Veja só. Atos, capítulo de número 5, versículo de número 15 e 16, para ganharmos contexto. Escute isso aqui na Bíblia. Não é o comentarista que está dizendo, não. É o que está escrito na Bíblia. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em caminho para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles, e até das cidades circunvizinhas encorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Curados com o quê? Com a sombra de Pedro. Mas não era a sombra que curava, era o Espírito que estava em Pedro, que até a sombra era curada. Quem nunca ouviu um relato de um crente que morre? Uma certa religião aí, uma certa crença religiosa que fazem trabalhos em cemitérios, quando vai abrir o corpo, abrir aquele caixão ali para pegar aquele corpo para fazer um trabalho, o capiroto, o Satanás, o lapeta, como você queira, diz isso aí não. Nem no corpo do morto, que vai virar decomposição, Deus deixa tocar. Quem nunca ouviu isso? Um relato como esse. Pois é. A presença do Espírito Santo era tão grande na vida de Pedro que a sombra de Pedro passava e ia curando. Você está entendendo? Isso é um homem convertido. E quem faz isso? O Evangelho. Para nós concluirmos, muito obrigado por ter ficado até aqui. A nossa conclusão nos diz assim: a transformação de Pedro, que passou de um homem comum e infalível para um pilar da fé cristã, reflete o poder de Jesus em tornar vidas antes inexpressivas em vidas atuantes em prol do reino. O que eu aprendo e o que eu posso ensinar? Que não importa qual era a tua vida, o que importa é o que Jesus vai fazer agora, que através de agora, Jesus entrando aí, você vai usar o que Ele te deu para ganhar almas, para pregar, para curar, para trazer salvação. Porque Deus está dizendo, eu posso te transformar. Você quer deixar que eu te transforme? Quer? Então que deixe Deus te usar, que Ele quer. O grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo, comigo e com você, não apenas hoje, mas eternamente. Amém. Até a próxima semana, querendo Deus. Tchau, povo. Deus abençoe vocês.